Fala pessoal, beleza? Fábio Gatti aqui, vamos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou mostrar a solução do Campeonato Brasileiro de Excel, a segunda rodada que nós tivemos deste ano de 2025. Achei muito legal essa prova, bem complexa. Eu consegui fazer somente até a 6, isso na hora lá do campeonato. E depois a gente vai resolvendo juntos. A 7 eu realmente não consegui fazer, nem depois, nem por bastante tentativas. Mas o Bruno Merola, que está no nosso grupo lá também, que a gente troca figurinha lá e tal, que também é um competidor, diga-se de passagem, um dos mais fortes que nós temos aqui no Brasil, ele encontrou uma solução genial, achei muito boa a solução dele. E eu destrinchei a fórmula que ele fez e montei passo a passo para poder explicar também para todo mundo aqui no vídeo. Vamos lá, vamos para o case aqui. Ele foi feito pelo Laender Alves, foi o primeiro case que o Laender montou e disponibilizou aqui pra gente. Se quiser parar por aí, tá bom, tá? Porque foi bem dificinho esse case aqui. Boa, Laender, parabéns aí, ó o homem aqui. E vamos lá, sem mais delongas. O exercício, basicamente, né, a prova basicamente se trata de trocando a base. Né? Então, ele está falando sobre bases numéricas, como é que funciona para binário, decimal, etc. Enfim, então aqui ele tem até uma explicaçãozinha, né? No sistema decimal a base é 10, ou seja, todos os números vão ser baseados em leitura com base 10. Então, aqui um exemplo. O número 2069, ele será lido de que forma na base decimal? Ele vai pegando da direita para a esquerda, os números, trazendo as posições. Então, o primeiro número vale 0, o segundo número está na posição 1, o terceiro número está na posição 2, o quarto número está na posição 3, e assim sucessivamente. E todos eles vão ser elevados à base em questão, que no caso é 10. Então, eu pego o número 9, que é o primeiro valor, multiplicado por 10, que é a base, elevado a zero, que é a primeira posição. Esse resultado traz aqui. O segundo número é o 6, multiplicado pelo 10, que é a base, elevado a 1, que é a segunda posição. E assim vai, beleza? Então, 9, 60, 0, 2000 é basicamente o 2069, caso a gente some cada um dos itens. Então, essa é a explicação ali da base decimal. Tá, chique. Chegamos aqui nas bônus, eu trago aqui a bônus depois para vocês. Vamos já para os exercícios primeiro, depois eu volto aqui e resolvo todos eles. No sistema binário, cada 1 e 0 é chamado de bit. Beleza. Quantos bits tem cada um dos números apresentados? No exemplo 1, um número binário 1101, ou seja, ele tem 4 bits porque tem 4 números, tá? Então, eu chegar e colocar aqui, ó, num caractere desse cara. Maravilha. Joguei para baixo. Pum. Chique. Resolvido. Só quantos caracteres eu tenho? Cada caractere é um bit. Basicamente é isso. Cheguei agora aqui. Já tem um monte de pontinho, bolinha ali, né? Ele está falando, no sistema binário, o valor geralmente é representado por 0 e 1, né? Mas pode ser qualquer tipo de informação, que é o que normalmente a gente utiliza para verdadeiro e falso, ligado ou desligado, faz, não faz, enfim, né? Então ele está até explicando aqui, né? Ligado ou desligado, sim ou não, verdadeiro ou falso e tal. O que nós precisamos fazer? A bolinha colorida significa luz acesa, então é 1. E a bolinha apagada significa 0. Beleza. Então ele está trazendo para mim a substituição dos caracteres bolinha apagada por 0 e a substituição dos caracteres bolinha acesa por 1. Então eu posso fazer isso direto assim, ó. Substituir desse texto a bolinha acesa, que eu vou colocar o caractere aqui depois e substituir por 1. E eu vou substituir de novo, só que agora a bolinha apagada, que eu vou colocar aqui depois, substituir por 0. Então basta eu pegar os caracterezinhos, ó. Aqui é a bolinha acesa, e aqui é a bolinha apagada. Maravilha, se eu colar aqui agora, sucesso. Próximo, vamos para o próximo exercício. Legal, então é médio fácil, só que daqui já começou a complicar um pouquinho a vida, né? O médio fácil do Laender é um pouco relativo, né? Mas tá bom, tá tudo certo. O que ele trouxe aqui pra gente? Nós precisamos converter os valores para base de decimais, que nem estão aqui, só que isso é para binário, fazendo aquela mesma lógica que tinha sido explicada aqui nesse começo. Como nós estamos no binário, nós estamos na base 2, tá? Então, o que eu preciso fazer? Ó, esse exemplo aqui é 00011111011, tá? Então, se eu pegasse aquela mesma formuleta que eu tinha feito aqui, vou colocar aqui do lado, ó, eu teria os números, beleza? Só que o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue aqui, ó, esse 0, tranquilo? Então, esse primeiro caractere, depois esse segundo caractere, depois esse terceiro caractere, depois 0, 1, 1. Ou seja, nós temos aqui
10 itens, tá? Então, esse primeiro, da direita para a esquerda, vai fazer 2 elevado a zero. Esse outro vai fazer 2 elevado a 1. Esse outro, 2 elevado a 2. E tudo isso vai multiplicar, então, esse cara por esse cara. É basicamente isso, tá? Então, se eu fosse colocando assim, ó, 2, colocar 1, 0, 1, só para facilitar minha vida aqui na explicação, né? Jogar lá para a direita, deixar todo mundo com a mesma formataçãozinha aqui, e colocar igual 2 elevado ao que está aqui em cima. Se eu arrastar para cá, ele vai trazer, ó, 2 elevado ao 9, 2 elevado ao 151 e tal. E agora basta eu fazer a multiplicação disso, né? Então, esse multiplicado por esse, se eu arrastar para a direita, vai dar lá 1, 2, 3, que é exatamente o que está aqui. Beleza? É basicamente isso. Como todos eles vão trabalhar na mesma base, como todos eles estão com a mesma luzinha, tudo igualzinho, se eu quisesse, eu poderia só fazer uma brincadeira agora, que é a seguinte, ó. Quebrar esses caracteres aqui, ó, todos eles em células que nem estão aqui. Então eu posso fazer de que forma, ó? Ext.texto. Qual é o texto que eu quero que ele analise? Esse. Ponto e vírgula. Qual o número de caractere? Qual o número inicial do caractere que eu quero que ele pegue? Aqui é o primeiro. Quando for para a direita, é o segundo. Quando for para a direita, é o terceiro. Então eu vou fazer uma sequência de 10 colunas, iniciando. Ah, tá tudo certo. Sequência de 10 colunas, pegando um caractere por vez. E pronto. Isso aqui, para deixar numérico, inclusive, eu posso colocar menos menos para deixar numérico. Pronto. Agora é só eu fazer a multiplicação. Que é o quê? Esse cara, todo que eu fiz, multiplicado por este aqui. Este aqui. Pronto. Tá lá, ó, 123. Então, esse daqui nada mais é do que a soma disso tudo. Posso pegar todo esse cara, jogar aqui para baixo, pegar esse cara aqui, jogar aqui para baixo, que ele fez a soma de cada um deles. E tá lá, resultado bonitinho. Então eu não preciso necessariamente fazer toda a fórmula junta, né? A gente está pensando numa resolução rápida, eu não preciso necessariamente concluir, fazer um let, lambda, um monte de coisa. Se fizer de um jeito facinho, tá bom. Beleza, então o próximo aqui, descendo um pouquinho, nós temos o desafio 4 agora, nível médio. E vamos nós aos dadinhos, novamente dadinhos. Aqui nos dados, ele está falando para a gente que vai ser mais ou menos a mesma lógica, trabalhar com bases, etc. E só que ele está falando para a gente que agora os dados estarão invertidos, ou seja, o primeiro dado mostrado é o primeiro da esquerda para a direita. Então, o 5 vai ser o primeiro, né? Ou seja, o 0, depois 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. É, Então, esse cara aqui, e a base vai ser 6. Então, o número que tiver aqui vai ser multiplicado por 6 elevado a zero. O número que tiver aqui vai ser multiplicado por 6 elevado a um. E assim vai. Maravilha. Vou ter que ficar dividindo esses dados aqui em posições e tal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma matriz com esses dados para que eu consiga colocar os valores correspondentes. Então, ó, o 1, deixar aqui do ladinho, o 2, do ladinho. Tem até uma brincadeira que dá para você fazer, que é se eu pegar o Unicode desse cara, ó, e jogar para baixo, é uma sequência, tá vendo? Então, se eu, obviamente, colasse valores, né? Arrastasse para baixo, colasse valores, enfim, desse cara, ó, e falar caract desse número, ah não, caract não, né? Seria unichar, caract Unicode. Isso. Caract Unicode. Pronto. Eu já tenho a listinha aqui. Olha que beleza. É, O que que eu quero que esse cara faça, né? Lembrando então que a posição desse cara vale zero, né? Porque aqui ele está falando para a gente, né? Também considere que o dado um tem valor zero e o dado 2 tem valor um e assim sucessivamente. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Então, se o dado um sair, ele vale zero, tá? E daí ele multiplica por 6 elevado à posição que está. Como eu vou ter que ficar fazendo quebra de dados de novo, e lá embaixo eu vou ter que fazer de novo, enfim, vale a pena a gente fazer uma funçãozinha personalizada, que é aquele split, aquele ext.texto, o texto que eu quero que ele faça a separação, ponto e vírgula, a sequência de número de caracteres do texto e um caractere.
Já que eu vou ter que ficar usando esse cara mais vezes, vale a pena já criar essa separação, esse split, tá? Então é texto, texto. Transformei a minha referência em variáveis, né? E que agora eu posso já chamar esse cara de lambda. Então, lambda, texto, e eu fecho lá o lambda no final. Bacana. Então agora é só vir na guia fórmulas, definir nome. Vou chamar esse cara de split, minha funçãozinha personalizada. Então agora, sempre que eu quiser fazer a separação, eu posso split a célula. Tá bom. Então se eu ver aqui, ó, split a do exemplo, ele vai vir para mim. O que eu preciso fazer? Eu poderia fazer, por exemplo, ó, ou um proc_x, ou agora que eu sei a posição do unichar code lá, tudo mais, eu poderia perguntar para ele qual que é o Unicode disso daqui, certo? É uma formataçãozinha chata ali de novo. Vamos colocar ali. E daí eu falo que esse cara tem que ser menos esse menor. Por quê? Que daí eu já estou voltando para o zero, enfim. São várias formas, proc_x, proc_v, índice corresp. Aqui é uma forma possível, porque como eu tenho uma sequência, eu estou falando para ele subtrair do menor, ou seja, quando for 1 é zero. Bom, legal. Está lá já descrito, tudo bonitinho. O que eu quero que ele faça agora? Eu quero que ele pegue esses dados e multiplique pelas posições. Então é isso multiplicado por 6 elevado, nesse caso, vai ser 0, depois 1, depois 2. Então, multiplicado por uma sequência, né, de itens que eu tenho. Então, quantas linhas eu tenho aqui. Maravilha. Então, tá lá. Deixa eu só confirmar aqui com o exemplo. Ó. Nesse exemplo aqui, nós temos o 4. Não está dando certo. Seria o 4 multiplicado por 6. Ah, é que a sequência tem que começar em 0, né? Então, essas linhas, início em 0. Agora sim. 4, 0, 1, 4, 4, 64. Ué, o que eu errei? 2, 5, 9, 2, tá? Ué, bateu. Ô, Laider! O exemplo tem um errinho aqui, ó. 648. Tá tudo certo. Deu tudo certo, isso que importa. Então agora seria uma soma disso tudo. Show. Então eu pego agora todo esse cara, coloco dentro da soma. Beleza. Todo esse Unicode, coloco aqui dentro para substituir. Opa, errei alguma substituição. M19. Aqui tem um menos, né? Então aqui tem que ficar certinho, só que aqui eu tenho que colocar entre parênteses. Beleza? Maravilha. E agora aquele nosso split. Vem tudo para cá, aqui, ó. L19, L190 na verdade, e aqui. Show! Isso tudo aqui eu colo e acabou, tá pronto. Só arrastar para baixo. Belezura, mais um feito. Agora, médio difícil, mais um aqui, né? Chegamos no médio, agora médio difícil. Vamos trabalhar com o sistema pentadecimal, base 15. Beleza. Como no sistema pentadecimal são necessários 15 caracteres, vamos utilizar os algoritmos de 0 a 9 e depois A, B, C, D, E representam 10 a 14. Beleza. Então nós temos os 15 caracteres de 0 a 9, depois A, B, C, D, E, que é o 10 a 14. Então eu já vou montar minha basezinha aqui, ó. 0, 1, vou arrastar para baixo, até o 9. Depois A, B, C, D, E. Legal. Já sei aqui, cada um desses carinhas, as posições deles, e eles valem efetivamente a posição. Mas enfim, vamos lá. Entretanto, os valores apresentados são contaminados por alguns que não pertencem ao pentadecimal. O número pentadecimal é FF2XB6D. O F e o X não fazem parte do sistema, ou seja, vai ser considerado só o 2B6D. Maravilha. O D, ele é 13, porque é aqui a posição 13, né? E ele vai multiplicar por 15, que é a base, pela posição 0, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar os caracteres que não valem aqui, né? Então, ó, split. Olha aí de novo o split aqui. Bacana. Então eu quero eliminar os que não pertencem a essa listagem. Eu posso fazer de várias formas para isso, né? Uma delas é o filtro. Então eu vou falar que eu quero que filtre essa matriz. E eu quero que ele não traga nenhum dos valores que não existam aqui. Então eu posso, por exemplo, ó, corresp. Só fazer o corresp primeiro para explicar. Ó. Corresp, procura por cada um desses valores nessa matriz aqui que eu criei. Ó.
travado, 0. Daí ele vai eliminar... Ah, então detalhe, né? Ó, tinha até esquecido disso aqui. Vou trazer esse carinha aqui pro lado. E é o seguinte, ó, ele não está achando 2, por exemplo, e ele não está achando 6 também. Isso acontece porque o que eu escrevi aqui foi número, e quando eu faço o split, é texto. Então, só para eu poder criar essa mesma matriz, só que como texto, eu posso colocar igual a célula, hashtag, concatenado com abre aspas, fecha aspas. É um concatenado, então ele vai virar texto. Tá? Então, eu vou pegar, opa, todas as células aqui, concatenado com abre aspas, fecha aspas. Beleza. Então agora eu posso pedir para ele referenciar essa matriz. Pronto, ó. 3, 12, 7, 14. Maravilha. Temos aquela coisinha lá de fazer o de trás para frente, né? O item de trás para frente. Então, de novo, para que eu não tenha que ficar fazendo várias vezes a mesma fórmula, eu já vou criar aquela minha sequência. Antes de tudo, vamos eliminar aqueles que não deveriam estar aqui, né? Então, eu posso falar para ele que eu quero filtro, é número. Opa, primeiro filtro, essa matriz, ponto e vírgula, é número, o resultado. Pronto, trouxe só os itens que eu quero. Legal. Agora eu posso falar para ele que eu quero que ele traga as posições, os valores, né, aqui para mim. Então, um corresp desse cara nessa matriz, 0. Já sei os valores correspondentes a cada um dos itens que estão aqui. 3, 12, 14, 7, 14. O 14 vai multiplicar por 15 elevado a 0. Ah, e menos 1, né? Porque começa no 0. Então, ó, o 13 vai multiplicar pelo 15 elevado a 0. O 6 vai multiplicar pelo 15 elevado a 1. E assim vai. Então, de novo, eu preciso criar aquela sequência invertida. Então, sequência, quantas linhas? Quantas linhas eu tenho na minha matriz? Quantas linhas eu tenho na minha matriz? E menos 1. Para que eu possa utilizar esse cara, e daí eu coloco menos 1 ainda. Para que eu possa reutilizar esse cara várias vezes, vou criar outro lambda. Ó. Lambda, matriz. Eu coloco as matrizes aqui. Legal. Então, isso aqui vai ser a minha sequência invertida. Boa. Então, agora eu posso colocar sequência. Opa, sequência invertida desta matriz do lado. Beleza. Então, eu já consigo fazer agora igual esse cara multiplicado por 15 elevado a esse cara. Ele quer saber a média. Então, se eu selecionar todo mundo aqui, ó, média, cadê? 2, 3, 3, 2. É exatamente o que está aqui. Legal. Então, agora é só média disso tudo. E vamos começar a juntar as carculetas de novo, para poder copiar e colar lá na fórmula, né? Tá pronto aqui. Sequência invertida é o L. Não, é o M. Então, vem para cá. Beleza, agora o L duas vezes. Aqui e aqui. Beleza. Opa, algum erro? Aqui, aqui mesma coisa, ó, tem que estar entre parênteses. Também não? Não, tá certo agora. Chique. Agora o K tem que vir para cá. Então, tudo essa tranqueiraiada tem que vir para cá. K e o K. Agora, por fim, mais uma vez o split. Então, o J, 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 J. Fim de papo. Tá pronto, só colar, jogar para baixo, ir pro abraço e pronto. Mais esse carinha resolvido. Agora nós chegamos nos carinhas aqui que eu achei muito legal a brincadeira. O 6 eu consegui fazer, o 7 eu falei miseravelmente, como eu tinha comentado, mas depois consegui entender a lógica, né? Então eu quero mostrar aqui para vocês primeiro o 6 e depois a gente vai juntos lá pro 7, tá? No 6 e no 7 nós vamos trabalhar com bases meio grandinhas ali, né? Acima de 50. E para esses exercícios nós vamos utilizar a planilha caracteres. Tá aqui, tá? Tem essa matrizinha ali de código, item, nome, número, valor e o valor correspondente àquele item lá, né? Então ele está mostrando aqui para a gente o valor de exemplo B7TW, arroba, enfim, essa coisa aqui. Está na base 59, tá? Tá aqui do lado. Então ele está explicando lá para a gente, né? Que como ele está na base 59, ele só pode ser representado por caracteres que estejam
com um valor de 0 a 58. Então, quando eu encontrar o valor do caractere correspondente, se for maior do que 58, nesse caso aqui, ele terá que ser eliminado, né? Como os caracteres possuem 7, arroba, tarará, tarará, tem que consultar. Maravilha. Então, olha só. Nesse caso, ó, o primeiro caractere da direita é o V. Aqui, Vzinho. O valor dele é 21. Então, se eu fosse lá, V minúsculo, cadê o V minúsculo? Aqui, V minúsculo. O valor dele é 21. Maravilha. Como ele é a primeira posição, é base 59, elevado a zero, multiplica, aquela coisa toda, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte. Como eu vou ter que fazer consulta lá nos caracteres, eu já vou organizar esses caracteres, porque desse jeito vai ficar chato, vai ficar complicado de eu fazer consultas, né? Então, vou tirar isso daqui, colocar aqui do ladinho, e vou fazer na munheca mesmo, tá? Ó, copiar aqui, colar embaixo, colar embaixo, colar embaixo e colar embaixo. Legal. Vou transformar isso aqui em tabela, que vai facilitar a minha referência, né? Vou chamar essa tabela de tcaracts. Show. E um detalhezinho, tá? Que eu já sei que vai acontecer, porque quando eu comecei a mexer lá no exercício, eu vi que tinha isso. Daí eu falei, opa, volta e vamos arrumar. Que é o seguinte, quando ele for fazer as pesquisas, ele vai pesquisar, por exemplo, por B maiúsculo ou por B minúsculo. M maiúsculo ou M minúsculo. E que aqui nos caracteres tem os dois. Só que o B minúsculo vale 1 e o B maiúsculo vale 23. E o proc_x da vida, ele não é case sensitive, então ele não vai encontrar o primeiro. Então se eu pesquisasse, por exemplo, ó, proc_x, procura por B maiúsculo nessa matriz e traga esse retorno. Ele vai trazer 1, onde na verdade ele deveria trazer B. Existem algumas formas também de eu tratar isso aqui. Eu posso fazer filtro com exato, posso fazer um monte de outras coisas, mas eu também posso fazer assim, ó, Unicode. Falar para ele, ô Unicode, traga o código correspondente ao caractere. Porque aí sim, quando ele é maiúsculo e minúsculo, o Unicode entende diferentes. Ó. O Unicode do B é 98 e o B maiúsculo é 66. Legal. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um split desse texto. Maravilha. O que eu quero saber agora? Qual que é o Unicode desse texto? Então, Unicode desse texto. Aqui eu já tenho as referências para buscar lá. Tá? E depois eu quero trazer os valores desses caras, né? Então, agora sim eu posso fazer o proc_x. Pesquisa valores são esses. A matriz é na minha tcaracts Unicode. E aonde eu vou trazer a resposta é o tcaracts valor. Certo? E ele já traz uma dica aqui para mim que é o seguinte, ó. E a gente já vai até entender aqui qual que vai ser a brincadeirinha que eu vou fazer. Como ele tinha falado que, por exemplo, eu estou na base 59, ele tem que pegar valores de 58 para trás, eu vou ter que eliminar todos os valores que são superiores a 58. Ou seja, esse e esse vão ter que ir embora, serão eliminados. E que, eventualmente, haverá valores que vão não existir na minha base. Por exemplo, fazer uma referência aqui, ó. Esse aqui eu sei que vai dar erro. Se eu pegar... Cadê? Esse. Aqui. Ó. A chavinha vai dar erro. Então, como eu sei que eu tenho que eliminar valores superiores à base, e eu sei que aqui pode haver erro, eu já posso vir no meu proc_x e colocar, se não encontrar, ou seja, se der erro de não disponível, um 9999. Por quê? Não haverá nenhuma base que vai ter um valor tão grande, né? Aqui está só com base com até dezena. Então, se ele colocar um valor muito grande de resposta, é como se ele tivesse encontrado e o valor fosse grande, ou seja, vai ser eliminado, tá? Então, quando eu fizer aqui o filtro, eu vou falar, ô filtro, pega todo mundo que está aqui, ponto e vírgula, onde o próprio valor seja menor do que a base que eu estou calculando. Legal. Então, deixa eu só mudar de volta aqui minha referência para continuar meus cálculos. Olha lá que beleza. Então, agora eu tenho ó, o 21, que é o primeiro, tem que multiplicar por 59 a zero. 53, 57, 12, 44, 41, 23. Maravilha. Então agora eu vou fazer aquele meu sequência invertida de novo, para trazer aqui para mim. E eu vou fazer a multiplicação agora. Esse multiplicado por esse, na verdade, pela base, elevado a esse. Isso tudo, se eu somar, vai dar exatamente o resultado que eu queria. Então, vamos unificar todo mundo. Tá com esse notação científica, porque o número é muito grande, né? Esse monte de 9 ali que o Laender resolveu colocar. Se eu colocar uma formataçãozinha melhor de enxergar, ó, fica certo. Maravilha, vamos juntar todo mundo. Peguei todos esses caras, show, trazer para cá. Sequência invertida, ela tá no M. Então,
Tchau, aqui é sequência invertida. Agora eu já vou ter que citar duas vezes o mesmo cara aqui, né? Esse cara duas vezes aqui. Quando esse tipo de coisa acontece, uma das possibilidades que você tem para simplificar a sua vida, não ter que ficar copiar, colar muito, você também pode criar a boa e velha let, né? Então aqui dentro do soma, vou colocar um let x. E vou falar que é o filtro, beleza? Então, tudo que estava nesse L, não sei o que, é esse filtro que eu acabei de colar. Então eu vou falar que eu quero que no lugar do L, ele coloca o X e o X. Boa. Ah, faltou fechar só o parênteses do LED. Maravilha. Agora tem um monte de vezes que eu tenho que colar esse K. Então, para não ter que... Duas vezes, na verdade, né? Para não ter que ficar copiando e colando, eu vou colocar antes aqui, ó. Y. É tudo isso aqui. Então, no lugar do K, é Y. Show. Fica mais limpo o meu código, né? Fica mais fácil de eu enxergar. Vou ter que colar agora no J. J é só uma vez, então eu posso colocar aqui o Unicode. Uma vez só. E agora é o split. É só uma vez também. Maravilha. Peguei todo mundo, colei, funcionou, colei para baixo. Acabou, tá lá. E agora vem um monstrinho aqui do que a gente estava comentando lá no começo, que o Bruno deu a letra aqui de como resolver e que eu falei miseravelmente tentando resolver inicialmente. Vamos para a solução aqui, mas antes vamos para a explicação dele, tá? E eu vou tentar ser o mais didático possível na explicação. Vamos lá. Primeiro ele passa para mim que eu tenho que inverter a lógica agora. Se antes ele passou para mim o código e a base e eu tinha que chegar no número, agora ele passou a base e o número, eu tenho que chegar no código. Naquele primeiro momento a gente olha e fala, o quê? Não, mas vamos lá. Vamos lá que vai dar certo. Seguinte, nós temos aqui que trabalhar com as bases, derivando esse número para chegar naquele código correspondente baseado nos caracteres que nós temos. Para isso, vamos entender como é que funciona, por exemplo, uma transformação de um valor para binário, tá? Foi o mesmo exemplo que o próprio Bruno lá deu quando a gente estava conversando. Que é o seguinte, imagina que eu tenho um valor 300, certo? Então isso aqui é o meu valor, meu número inicial. E eu quero fazer na base 2, criar o binário, né? Ops, base. Legal. O que eu vou fazer basicamente? Vai ser igual o valor dividido pela base. Isso vai dar para mim uma divisão. Se eu arrastar esse cara para baixo, ele vai carregando lá. Para que eu possa eliminar os restos, que isso vai ser importante depois, mas por agora eu só vou colocar um inteiro aqui, em algum momento ele não tem mais a possibilidade de fazer divisões, certo? Chegou lá no 1, já vai dividir por 2, vai dar meio, a parte inteira não existe mais. Quando eu pego o resto de cada um desses itens, então ó, o numerador e a base, quando eu pego o resto de cada um desses itens, né? Deixa eu colocar o valorzinho aqui do lado. Eu chego aqui no meu binário, que seria 0, 0, no caso aqui esses daqui não seriam, né? Seria 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Legal, então eu tenho aqui exatamente o, o código binário que seria invertido, né? Então eu colocaria aquela minha sequência invertida aqui, nessa matriz. Falaria que eu quero que ele pegue ao contrário, então essa matriz vai pegar esse cara, só basicamente invertir, né? Tá invertido? Não, deveria ser 1 o primeiro. Ah, menos 1. Não? Mais um? Isso, mais um. Legal. E agora eu poderia concatenar. Show. Então isso chegaria para mim naquele código numérico correspondente, né? Então se eu colocasse lá o número, por exemplo, 5, ó, seria 101 e acabou. Se eu colocar 12, seria 0011. Na verdade, 1100. Ao contrário. Beleza. Então já temos aqui a lógica do que será feito. O problema são esses zeros a mais. E qual foi a sacada lá que o Bruno trouxe? É o seguinte: tem a função log, certo? Onde a gente passa um número e a base que vai ser lida do número. Então, por exemplo, se eu chego e falo para vocês que eu quero o log 30 da base 2, o que eu quero que ele traga para mim? O número mais próximo que elevado a 2 chegará a 30, certo? Então, se tem algum número exato, ótimo, se não, o mais próximo de.
Se eu fizer então agora o log 30 na base 2, ele vai trazer 4,9. Ou seja, se eu colocar 2 elevado a 4, vai dar 16. Esse 0,9 a mais é o que ele precisava para poder chegar no 30. Porque se eu colocar 2 elevado a quinta, já vai ultrapassar o 30. Ou seja, neste caso, se eu colocar 30 aqui como valor inicial, nós teremos apenas 4 divisões após o valor inicial. Assim eu tenho o limite. Então, bora para a solução aqui. Como eu sei que esse carinha vai ficar um pouquinho maior, eu já vou fazer por etapas, que fica até mais fácil, tanto de eu explicar, quanto também de até resolver mesmo o exercício, porque senão o bichinho ia ficar grande. Let. Eu já vou colocar aqui, fechando o let. No final, depois, para fechar com chave de ouro, eu vou transformar tudo isso aqui num lambda, como sendo um conversor de decimais para qualquer base possível. Vamos lá. Deu uns espaçamentos aqui, vou colocar então um valor inicial é esse, ponto e vírgula. E a base inicial é essa. Legal. Se eu quero, então, por exemplo, o meu limite, que é a quantidade de vezes, a quantidade de divisões que ele vai fazer, é o log do valor pela base. Exatamente o que nós tínhamos falado. Então, se eu mostrar já aqui o limite, ele vai trazer para mim 6. Ou seja, eu terei 7 números, o inicial e mais 6 divisões. Boa. Vamos construir nossos números, então, agora. Números. Será o scan. O scan ele permite que ele vá fazendo um acumulado de cálculos, que como foi exatamente o que eu fiz, né, de arrastar para baixo, dividindo sempre com o resultante anterior. Então ele vai começar com o próprio valor, e a matriz que nós queremos é uma matriz contendo a sequência do limite, ou seja, 6 divisões. Sequência do limite, que são as divisões que eu quero que ele faça. E o meu lambda, ele vai precisar somente do valor anterior. O atual, o valor que ele está sempre acumulando, é irrelevante, porque eu não quero que ele use nenhum valor que está nessa sequência, eu não quero que ele considere nada aqui. Ele está só construindo a minha matriz, este. O que eu quero é sempre o valor que existia, que começou com um valor e ele sempre vai dividindo. Então, A e B. O B é irrelevante aqui, tá? Onde eu quero que ele faça A dividido pela base. Fechei o scan, fechei o lambda, fechei o scan. Se eu pedir para ele me mostrar os números, olha só. Ao invés de ficar com esse númerozão, vamos colocar 302 para ficar mais fácil, que é o que a gente estava conversando antes. Olha lá. É exatamente aquela divisão que nós tínhamos antes. Ah, Fábio, mas tá diferente. Tá porque eu não estou tirando os inteiros, né? Não estou tirando os decimais, deixando todos os números. E que isso para mim não vai mudar nada agora, tá? Como eu quero que o 300 apareça aqui em cima também, eu vou pedir para ele empilhar vertical o valor com tudo isso. Maravilha! Então agora eu tenho todas as divisões, que são 8, mais o 300, que é aquele primeiro número. Legal. Eu quero saber aqueles restos das divisões. Então, o resto, ponto e vírgula, é o mod dos números que eu calculei pela base. Se eu pedir para mostrar os restos, vai mostrar aqui para mim. Beleza. Eu quero que ele traga agora para mim o resto invertido, certo? Porque é ele que vai fazer para mim a construção dos valores. É com base nesse cara que ele vai construir os valores. Então eu quero que ele pegue esse cara e inverta as posições. Então eu vou falar para ele que eu quero o resto invertido será o índice do próprio resto e aquela nossa sequência invertida do resto. Legal. Se eu pedir para ele mostrar aqui, vai trazer exatamente aquele carinha, ó. 0, 0. Ah, tem que colocar mais um aqui. Isso, ó. Isso, agora sim. Maravilha. Então eu tenho meus índices agora das posições certinhas aqui. Show. Eu quero agora os valores inteiros. Agora sim eu vou falar para ele. Então, ó, resto invertido inteiro. Será os inteiros dos restos invertidos. Para mostrar. Já tenho a minha construção, certo? Então, se eu pegasse agora, eu já poderia concatenar tudo. Isso daqui era o código da conversão de base, blá blá blá. Maravilha, legal. Mas o que eu quero é baseado nas letras e nas bases que estão lá naqueles caracteres. Então, tudo isso feito, eu quero que ele. Vamos trazer os valores de novo que estão para cá agora. O valor é esse, a base é essa.
Show. Então, ó, 23, 41, 44, aquela coisa toda para poder chegar no código. Eu só preciso achar qual é o valor correspondente. Então, se eu vier aqui e falar que eu quero agora as letras, eu consigo fazer uma ProcX. ProcX, procura para mim lá pelo resto inteiro, tudo mais. Lá nos meus tcaracts valor agora, já que eu estou invertido, eu estou procurando nos valores e eu trarei a tcaracts o hashtagzinho lá, certo? É isto. E daí fecha aqui. Não sei porque ele bugou essa parte aqui. Sem problemas. E eu vou pedir para ele mostrar as letras. B, T, W, M, E, 51. Então é só vir agora e meter um concat aqui. Concat disso tudo. Show. Coloquei aqui. Tá resolvido. Se eu colar para baixo, matou o exercício. Sensacional a solução. A ideia do log aqui eu achei muito legal. Muito bacana a sacada que o Bruno teve. E agradeço até por compartilhar. E agora a gente vai matar só os bônus aqui, né, de cima, que são facinhos. Normalmente eu resolvo eles mais rápido, mas eu estava entretido em fazer todos os exercícios agora na sequência. Vamos fazer os bônus. Mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Até porque esses dois aqui são bem mais fáceis. Mas engraçado, né? Os últimos relacionados aos mais difíceis são os mais fáceis do bônus. Mas vamos lá. Nas questões 11 a 50, quantas luzes apagadas existem? Exclua os exemplos. Então, o que eu fiz? Primeiro eu juntei todo mundo. Peguei aqui do 11 aos 50. Juntei todo mundo. Legal. Agora eu copiei e colei valores. Substituí as bolinhas pretas por nada. Legal. Agora eu simplesmente peguei e num caractere. Quantos caracteres tem aqui? 175. Vim aqui, 175. Fim. Nas questões 71 a 90, quantas vezes aparece a letra que mais se repete? Então, quantas vezes aparece a letra? E é letra, né? Apesar de que vocês vão ver que vai, tanto faz, mas ele está pedindo letra, beleza? E considere apenas as letras, né? E exclui o exemplo. Maravilha. Então, se eu vier aqui, de novo, aqui. Primeira coisa, vou pegar essa tranqueiraiada toda e vou juntar num negócio só. Então, concat, juntar todo mundo. Legal. Agora eu posso falar o split ali meu para gerar essa lista aqui, né? Tá ruim por causa do despejar, mas eu vou gerar mais aqui pro lado. Pronto. Para eu saber quantos itens tem, ó, único tá aqui. Boa. Então ele trouxe só a lista única dos caracteres. Vou falar quantas vezes aparece cada um desses caracteres nessa lista, cada critério que está aqui. Trouxe. Então é só eu vir agora e pedir classificar, ou classificar por, tanto faz, classificar por os códigos pela quantidade e decrescente. O 4 e o D, certo? Era só eu procurar o D, ou senão eu poderia já vir e classificar essa matriz toda, né? Ó. Classificar essa matriz toda que está aqui, ponto e vírgula, baseada na segunda coluna, ponto e vírgula, menos 1 de descendente. Tá lá, 4 e o D, ambos são 11. Então, mesmo que ele não tivesse falado que era somente letras, a pessoa podia errar e acertar, né? Então, 11. Boa. Na 31 a 50, quantas respostas são múltiplos de 3? Então, quantas respostas são múltiplos de 3 lá na 50? Eu posso simplesmente pegar todo mundo aqui, ó. Venho nas respostas. Tá aqui. Certo? 31 a 50, na verdade. Perdão, vamos lá. Tá aqui. 31 a 50. Eu vou chegar para ele e falar assim: mod, divida isso por 3. Ele vai gerar todos os restos aqui. O que me interessa são só aqueles que são zero, ou seja, não teve resto. Se não teve resto é porque é divisível por 3. Então, isso é igual a zero. Ele vai trazer para mim uma lista de verdadeiros e falsos. Então agora é só eu somar. Opa, é só eu somar o menos menos disso daqui. 8. Pronto. Fim. Nas questões 51 a 70, qual a média de todas as respostas? Isso aqui é brincadeira, né? Lá ainda ele empolgou tanto aqui nas respostas mais difíceis que daquele que resolveu facilitar, né? Qual a média? Pronto, média. Opa! Qual a média de todas as respostas? Média de todas as respostas. Média
51 a 70, peguei certo? Ah, pronto, peguei certo. Aí, tô criticando o Laender, fiz cagada. Vamos lá. E nas 91 a 110, na questão 6, qual é o valor da maior resposta? Então eu posso simplesmente pegar lá, máximo, da questão 6, tá aqui. Pronto, fim de papo. Então essas bônus eram bem bônus mesmo, né? Se você resolveu a 4 e a 6, você meio que ganhou de graça essas duas. Gente, tá aí minha solução, estendeu bastante, até porque eu queria explicar com passo a passo cada uma das coisas. Excelente desafio, excelente prova. E para quem ficou até o fim, muito obrigado aí e até a próxima.